mas ele está sendo gravado aqui de dia. Então, a paz do Senhor aí, cumprimento a igreja aí com a santa paz do Senhor. E vamos, então, iniciar o nosso estudo. Chico, para ensinarmos à igreja conceitos importantes sobre si própria, né? Muitas pessoas não estão compreendendo o que é a igreja. Então, nesses próximos meses, vamos dizer assim, nessas próximas aulas, nós vamos estudar sobre a igreja, né? O que é a igreja, a missão da igreja, né? O que vem a ser a igreja? Durante os séculos, o conceito de igreja, ele saiu do conceito bíblico para o conceito institucional. Hoje as pessoas enxergam igreja de forma institucional, né? Organização, estatutos, cargos, denominação, corpo doutrinário, né? A igreja, ela é enxergada e ela é vivida pelos servos de Deus nesta dimensão. Só que eu quero propor à igreja, e a você que assiste esse vídeo no YouTube, a entendermos de fato o que vem a ser igreja, né? A entendermos de fato a essência da igreja, né? Que com o tempo ela se perdeu. Com o tempo, a questão da igreja, a questão do que é a igreja, ela se perdeu com o tempo. Né? Se perdeu com o tempo porque a gente não pode esquecer, né, irmãos, que a igreja institucional, de fato, ela vai surgir com o imperador Constantino. Constantino, se eu não me engano, 325, que foi o Concílio de Nicéia, né? Então, com o Concílio de Nicéia, o imperador Constantino, ele vai criar a igreja institucional, a igreja instituição. Até aquele momento, a igreja, ela operava, ela agia na sociedade de forma bastante livre, de forma bastante independente, né? Cada igreja local, ela tinha ali, era um grupo de pessoas que se reuniam para adorar a Deus e para aprender, né, cada vez mais de Deus. É aquilo que a gente observa lá em Atos, no comecinho da igreja, quando o Espírito Santo desce sobre aquelas 120 pessoas que estavam reunidas ali no pórtico de Salomão. Isso está em Atos capítulo 2. Então a igreja, ela começa com 120 pessoas em oração, em busca, né, aguardando uma promessa de Jesus. Vocês lembram disso? Né? Vocês lembram? Atos capítulo 2. Vai lá para Atos capítulo 2. Vamos ver o que a Bíblia fala. Né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Não, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ao capítulo 1 primeiro. Vamos ler a partir do verso 12. A partir do verso 12. Né? Nunca esquecer, né, meus irmãos, que os acontecimentos a partir do verso 12 de Atos, eles ocorrem posteriormente à experiência que os discípulos de Jesus tiveram com ele antes dele ser assunto aos céus. Antes de Jesus Cristo voltar para os céus,
Ele esteve com os seus apóstolos, ele esteve ali com os seus discípulos, ensinou algumas coisas para eles e disse uma promessa, ele afirmou uma promessa. Que promessa é essa que ele afirmou? Aguardem em Jerusalém, porque ali naquela cidade, ali naquele local, vocês vão ser revestidos de poder, né? Ou seja, vocês vão receber o Espírito Santo operativo, né? Que muitos teólogos gostam de chamar que o Espírito Santo é o executivo de Deus. Então, a obra de Deus, meus irmãos, ela acontece hoje, né? Ela acontece hoje através da igreja, mas quem executa ou quem deveria executar a obra de Deus hoje através da igreja seria o Espírito Santo de Deus. Por isso que, se você ler Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, você vai ver Jesus conversando com os seus discípulos, Jesus dando aquela famosa ordem, né? Em Atos capítulo 1, verso 8, né? Para eles aguardarem, porque eles seriam revestidos do Espírito Santo, e a partir dali começaria a chamada Era da Igreja. Então, a Era da Igreja, ela começa a partir da descida do Espírito Santo. Mas antes do Espírito Santo, Atos capítulo 1, verso 12. Olha só. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se ali presentes Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas e disse, ou seja, quando Jesus dá a ordem para eles irem para Jerusalém, aguardar a descida do Espírito Santo, né, eles eram um grupo relativamente pequeno. Era um grupo de 120 pessoas, formados pelos apóstolos, por 11, né, apóstolos, né, agora, né, porque Judas, aquele que havia traído Jesus, já era morto, né? E aí eles se reuniram com 11 apóstolos. Dentre eles também, junto com eles, se reuniram Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, os irmãos, a família de Jesus, a família biológica de Jesus e outras pessoas, né? E outras pessoas que acompanharam o ministério de Jesus Cristo, né? E creram na promessa de Cristo. Então, dentre essas pessoas, né, encontrava-se ali mais ou menos cerca de 120 pessoas. 120 pessoas. Pedro disse, então, verso 16, queridos. Pedro disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio, suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, este campo passou a chamar-se Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar.
Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram, Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 12 apóstolos. Amém, queridos? Então percebam que a igreja, o iniciozinho da igreja começa com a escolha ali de Matias, né? Com aquela eles começam a se organizar novamente, mas eles se organizam, mas eles vivem, aquele grupo de pessoas vive a expectativa. Mas eu queria destacar algo interessante, né? Eu queria destacar, meus amados, que a igreja, ela desde o início, ela se pautou única e exclusivamente pela palavra de Deus. Vocês perceberam o que Pedro fez aí antes de escolher Matias, né? O que ele fez? Ele fez uso, né, irmãos? Ele fez uso de textos de Salmos, né? Salmos, ele pega o livro de Salmos, ou seja, ele pega a Bíblia de então e ele vai dizer assim: olha, nós vamos tomar esta atitude porque está escrito na Bíblia isso, 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 isso e isso. Então perceba que a escolha de Matias, ela foi motivada por 2 textos bíblicos, né? Que é Salmos 69, versos 25 e Salmos 109, verso 8. Se você perceber bem, né, Pedro, ele vai utilizar Salmos 69, verso 25 e Salmos 109, verso 8, para justificar, para fundamentar, né, na palavra de Deus a escolha, né, de alguém para ficar no lugar de Judas, né, Iscariotes, né, que havia traído Jesus, né, a história é muito conhecida. Mas o que eu quero trazer aqui? Que a igreja, então, ela nasce, meus amados, com esta preocupação, né? Preocupação que, com o passar do tempo, preocupação essa que, com o passar do tempo, ela deixou, né? Ou ela se preocupou cada vez menos. Que é o quê? Que é fundamentar a sua existência e o seu modo de agir segundo a palavra de Deus. Então, o primeiro conceito, a primeira coisa que a igreja mostra para a gente aí é exatamente isso. A igreja, ela se orienta, ela deve se orientar única e exclusivamente pela palavra de Deus. De fato, a Bíblia, ela deve ser a nossa única regra de fé e prática, né? Enquanto igreja, seja pessoal, ou seja, porque cada um de nós somos igreja de Cristo, seja em grupo. Como é que a gente tem que se portar? Como é que a gente tem que se comportar? Como é que tem que ser, inclusive, a nossa adoração, os nossos cultos, né? A busca, o ensino, tudo, meus irmãos, deve estar fundamentado na palavra de Deus. Então é importante a gente entender isso, tá, gente? O que é a igreja? Igreja é um grupo de pessoas que se reúnem para agir conforme a palavra de Deus. Então a igreja, ela é o único grupo que age única e exclusivamente pela palavra de Deus, ou pelo menos deveria agir única e exclusivamente pela palavra de Deus.
tá? Então, é o primeiro conceito de igreja importante que você deve anotar, que você deve colocar aí como observação, né? Por quê, meus irmãos? Porque nós vamos estudar a história da igreja e nós vamos ver que o surgimento da igreja bíblica, ela surge, né, pelos motivos e por uma forma completamente diferente dos motivos e da forma que surge a igreja institucional, né? A igreja bíblica, ela surge aqui, ó, né? Com palavra de Deus, capítulo 1, e com a descida do Espírito Santo, capítulo 2. A gente vai ver isso aqui, né? E assim surge a igreja bíblica. Como é que surge a igreja institucional? A igreja institucional surge por interesses políticos, por iniciativa não baseada na palavra de Deus, nem por um movimento sobrenatural, que foi a descida do Espírito Santo, mas ela nasce pela iniciativa de um imperador romano, que nem cristão era, que foi Constantino, né? E aí surge, então, a igreja institucional, né? Que Constantino, então, reúne ali os bispos, né? Quando ele era imperador romano, e aí ele forma a igreja cristã, vamos colocar entre aspas, essa igreja que surge ali com Constantino, porque esta igreja que surge com Constantino, ela vai gerar, a partir dali, na história, a gente vai ver isso, ela gera a Igreja Católica. A Igreja Católica surge com a iniciativa do Império Romano, através de Constantino. E aí surge a igreja institucional, né? Então, veja que a igreja institucional, ela surge com motivos diferentes e de uma forma completamente diferente da igreja bíblica. É importante a gente entender isso, gente. Entendeu? Então, hoje, o que as igrejas denominacionais, o que as igrejas que tem estruturas organizacionais, né? E quando eu falo isso, gente, eu falo, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, Testemunhas de Jeová, né? As Testemunhas de Jeová, elas são regidas, eu já ensinei isso na comunidade evangélica Geração da Conquista, né? Elas são regidas por uma estrutura chamada Torre de Vigia. Então, são 12 homens lá nos Estados Unidos, né? Que eles, a partir dessas 12 pessoas, desses 12 homens, desses 12 líderes, né? Em uma organização que é Torre de Vigias e Tratados, se você pegar as publicações desta igreja, você vai ver que todas as publicações desta igreja, elas são publicadas, distribuídas e comercializadas através dessa estrutura, desta organização, desta empresa chamada Torre de Vigias e Tratados. Então, o que é a Torre de Vigias e Tratados? É uma empresa com CNPJ, né? É algo que ela vai produzir, então, literatura para distribuir no mundo todo, e todas as igrejas, elas têm que seguir todos os ensinos, todas as orientações da Sociedade Torre de Vigia. Esta é a, a, a igreja chamada, né, a igreja, vamos colocar entre aspas, né, esse grupo religioso chamado Testemunho de Jeová. Mas se você pegar qualquer igreja institucional, ela funciona da mesma forma. Vamos pegar aqui uma igreja cristã, ou dita cristã, igreja católica. A igreja católica, meus irmãos, mas a igreja católica segue a Bíblia.
Não, não só a Bíblia. Eu já expliquei isso para os irmãos, que a Igreja Católica ela tem três pontos de autoridade. A Bíblia, mas não somente a Bíblia. A tradição da Igreja Católica e a magistratura da Igreja Católica, né, em comunhão com o bispo de Roma, que é o Papa. Isso está escrito no Catecismo da Igreja Católica. Então, quem é que diz o que é certo e o que é errado na Igreja Católica? É a Cúria Romana. É o papado ele coloca lá as cúrias dele, e aí toda a Igreja Católica no mundo todo vai seguir o quê? Aquele grupo determinado lá em Roma, né? Então, todas as igrejas institucionais, meus irmãos, elas funcionam desta forma. Sempre tem um grupo, sempre tem uma organização que vai dizer para todas as outras igrejas o que é certo e o que é errado. Agora vamos voltar para a Bíblia. Quando a igreja verdadeira, quando a igreja bíblica ela surge, em primeiro lugar, com qual a primeira preocupação da igreja bíblica? Seguir a Bíblia. Veja que Pedro, para fazer uma coisa, para fazer uma escolha para que Matias fosse escolhido, a primeira coisa que Pedro fez, Salmo, vamos ler Salmo. Então a gente precisa escolher Matias, porque a Bíblia está dizendo para a gente escolher Matias. Você está entendendo isso que eu quero dizer? Você que está me assistindo isso, você está entendendo isso? Veja que as ações sejam elas passivas, sejam elas ativas, isso foi uma ação ativa da igreja, ou seja, a igreja, ela de forma ativa, ela tomou a decisão por escolher Matias no lugar de Judas Iscariotes. Só que esta decisão ela foi baseada onde? Na Bíblia. No capítulo 2, vamos ler o capítulo 2? Chegando o dia de Pentecostes, estavam reunidos num só lugar. De repente veio um som do céu, como de um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntaram-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua, atônitos e maravilhados. Eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então, meus amados, está aí um texto bastante conhecido de nós, mas nunca é demais nós lembrarmos. Isso aí é o nascedouro da igreja. A igreja nasce assim. A igreja, então, desculpa, a igreja ela nasce assim. Ela nasce com uma ação ativa da igreja, escolhendo Matias, baseado na Bíblia.
Só que, como eles estavam reunidos em oração, como nós lemos, cumpriu-se a palavra de Deus também, porque Jesus não fez uma promessa lá em Atos capítulo 1, ó, aguardem em Jerusalém, que vocês vai acontecer com vocês, vai se cumprir na vida de vocês uma promessa que eu estou fazendo para vocês aqui. Vai descer sobre vocês o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo desce sobre a igreja, né? E aí isso aí é uma ação passiva, diferente do capítulo 1, que foi uma ação ativa de Deus, aqui, da igreja. Aqui não, a igreja ela recebe de Deus passivamente uma manifestação sobrenatural. Então, Deus, ele através do seu poder, através do seu querer, através da sua onipotência, onipresença, onisciência, da sua soberania, ele derrama o Espírito Santo sobre aquelas mulheres, e aqueles homens e aquelas mulheres, então, começam a falar do Evangelho de Cristo, começam a falar das coisas de Deus, das maravilhas de Deus, na língua materna de cada povo que estava ali visitando Jerusalém para participar das festividades de Pentecostes. Então, perceba, amados, que quando o Espírito Santo desce, né, a igreja ela vive uma experiência passiva em relação a Deus. E aí a igreja nasce. A igreja, então, ela floresce. A igreja, então, ela surge. Né? Ela surge como pessoas, né, usadas pelo Espírito Santo, e aí é o segundo conceito de igreja. Primeiro conceito de igreja. Igreja é um grupo de pessoas que se orientam única e exclusivamente pela palavra de Deus. Segundo conceito, a igreja é um grupo de pessoas que se orientam única e exclusivamente pela palavra de Deus através da ação do Espírito Santo de Deus. Então, a igreja é um conjunto de pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus já habita em você. Ao habitar em você, você já é igreja. Então, perceba que igreja não tem nada a ver com isso que a gente conhece até hoje. A igreja exatamente é um grupo de pessoas. É um grupo de pessoas que têm o Espírito Santo e que se reúne para viver experiências ativas e passivas em relação à presença e à ação de Deus. Que é isso que a gente está vivendo aqui em Atos, né? Lógico, aí teve a reação das pessoas, vocês conhecem muito bem, as pessoas disseram, eles beberam vinho demais, estão tudo bêbados. Só que eu quero destacar a partir do verso 14, vamos lá? Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ou seja, isso aconteceu 9 horas da manhã, né, irmão? Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Presta atenção, igreja do Senhor. Presta atenção. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, sobre toda a carne. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas no céu em cima, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo,
nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, perceba, amados, outro conceito importantíssimo, né? Então, a igreja ela estava vivendo uma experiência espiritual. Mas essa experiência espiritual, ela não era um acaso, ela não era uma experiência esquisita, ela não era uma experiência, porque tem muita misteriosa, nada disso não. O que a igreja estava vivendo? A igreja estava vivendo uma experiência que estava transcrita na Bíblia. É por isso que eu gosto, meus irmãos, quando a gente estuda a Bíblia assim, com certa perspicácia, com certa inteligência, a gente percebe isso. Poxa, você vê, Pedro, ninguém tinha visto aquilo, né? Aquele evento de descer o Espírito Santo não havia descido, meus irmãos. Escuta, a igreja, ninguém tinha vivido essa experiência espiritual ainda. O Espírito Santo não havia descido desta forma ainda na história do homem. Foi a primeira vez que isso acontece em Atos capítulo 2. Só que quando acontece, perceba que a igreja, perceba que aqueles que estavam vivendo a experiência tinham consciência desta mesma experiência, por quê? Porque sabiam que essa experiência estava prevista e transcrita na palavra de Deus. Então, está aí um terceiro conceito de palavra de Deus. Está aí um terceiro conceito de igreja. Igreja é um grupo de pessoas que vive experiências sobrenaturais com Deus, mas experiências sobrenaturais que estão de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Glória a Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Está percebendo como é que a gente está caminhando? Né? Está percebendo isso? Está percebendo o que é a igreja? Então, a gente já deu três conceitos aí. O que é a igreja? Igreja é um grupo de pessoas que se reúne, realiza coisas ativamente baseadas na palavra de Deus. Igreja é um grupo de pessoas que se reúne para esperar a manifestação do poder de Deus no meio delas, manifestação esta baseada em promessas feitas na própria palavra de Deus. E o terceiro conceito, igreja, é um grupo de pessoas que, quando se reúnem, vivem experiências sobrenaturais de Deus, de forma passiva. Deus age poderosamente no meio deles, mas esse agir de Deus, ele está previsto, ele está ensinado, ele está transcrito na palavra de Deus. Amém, queridos? Então, perceba que a relação entre igreja e a ação da igreja e a palavra de Deus, ela é íntima e indissolúvel. A igreja, ela não se separa da palavra de Deus, e a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. A palavra, ou na palavra de Deus, ou somente na palavra de Deus, a igreja, ela gera os seus ensinos que vão moldar os seus comportamentos. Amém, queridos? Então, é importante a gente entender isso, né? Porque hoje, por exemplo, a gente quer ver um exemplo claro de desvio hoje? Nós temos igrejas evangélicas que batizam crianças. Amém ou não? A gente não tem igreja evangélica que batiza criança antes da idade da razão? Bebês que batizam bebês? Não, quem batiza bebê é a igreja católica, pastor. Não. Tem igreja evangélica que batiza criança, presbiteriana, por exemplo.
A igreja presbiteriana, se você levar lá o seu recém-nascido, ele vai batizar a criança. Me mostra uma ocorrência desse tipo na Bíblia. Você não vai encontrar. A pastora está me auxiliando aqui, né? Por quê? Porque o batismo, né? Ele exige o quê? Arrependimento. Nesse texto aqui de Atos, capítulo 2, a gente vai ver isso, né? Quer ver? Vamos ver logo? Olha só. Vamos ver logo? Então, Pedro, ele fala isso aí, vai até o 21. Do 21, Atos, capítulo 2, do verso 22 até o verso 36, do verso 22 até o verso 36, queridos, a gente vê Pedro pregando aí. Amém? Pedro está pregando. Pedro está pregando aí. Do verso 22 ao verso 36. Né? No verso 37 em diante é o feedback da pregação de Pedro. Amém? Pedro termina de pregar, aí tem o feedback da pregação de Pedro. As pessoas reagem à pregação de Pedro. Como é que eles reagiram? Vou ler aí o verso 37 para vocês. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem, aleluia, foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eita, Jesus! Você pode louvar a Deus? Você se alegra com esse texto? Né? Olha só como é que é a igreja, meus amados, quando ela se move única e exclusivamente pela palavra de Deus, as coisas acontecem. Por que a igreja hoje, meus irmãos, não vive as experiências da igreja primitiva? Sabe por quê? Porque a gente esqueceu tanto da palavra de Deus, a gente se afastou tanto da palavra de Deus, né, para ficar nos nossos achismos, nas nossas teologias, na nossa estrutura feita pelo homem, que a gente não vive mais essas coisas. Amém? Né? Hoje nós vemos igrejas evangélicas batizando criança, herança da Igreja Católica, que batiza criança. Só que o batismo infantil nunca foi praticado pela igreja primitiva. Amém? Por quê? Porque antes do batismo, o batismo exige o quê? Arrependimento. Que nós faremos, Pedro? A gente ouviu a mensagem. E aí, o que eu faço? O que Pedro falou? Arrependa-se. Arrependa-se. Aí sim, depois de arrependido, cada um de vocês seja batizado para que vocês recebam o dom do Espírito Santo. Né? Não necessariamente dessa ordem. Quando você aceita Jesus, quando você aceita a mensagem do Evangelho de Jesus, você recebe o Espírito Santo. Você morre para o mundo e ressuscita para Cristo. O que é o batismo? O batismo nada mais é que uma representação da sua conversão. É isso que está sendo ensinado pela palavra de Deus. E ali se acrescentou mais 3.000. Então a igreja estava agora com 3.120 membros. Né? 3.120 membros a igreja ali em Jerusalém. Então, amados, é importante a gente entender isso. Tá? É importante a gente entender isso. Por quê? Porque hoje tem tanto ensino absurdo que a gente vai explorar esses ensinos, tá, queridos? A gente vai estudar sobre várias coisas.
né? Por exemplo, hoje tem um ensino que é muito pernicioso. Por exemplo, quem é o povo de Deus? Né? Quem é o povo de Deus hoje? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que tem igrejas que ensinam que tem dois povos de Deus diferentes, com dois tipos de salvação diferentes? Tem gente que diz que a igreja é povo de Deus, mas tem gente que diz que a nação de Israel também é povo de Deus, independentemente da sua condição espiritual. E aí vai ter uma salvação para a igreja e uma salvação diferente para o povo de Israel. Vai ter uma dispensação para a igreja e uma dispensação diferente para o povo de Israel. Sabia que tem gente que ensina isso? Onde é que está escrito isso na Bíblia? É interessante, né, irmão? Então, hoje, né, eu acho que eu já falei isso aqui. Hoje tem muito barulho no ouvido das pessoas. Hoje é muito barulho, né? É muito barulho, é muita informação, né? É muita coisa dita e coisa não dita, e isso está confundindo as pessoas, né? Então vamos ver quem é povo de Deus? Vamos ver de fato quem é o povo de Deus? Então, o primeiro conceito de igreja que eu quero abordar com os irmãos é exatamente isso. Talvez a gente não vá conseguir abordar o conceito todo hoje, tá, queridos? Normal, isso aí é normal na nossa igreja, né? Mas a gente precisa entender que o povo de Deus hoje é a igreja, tá? Por quê? Porque só há uma dispensação, eu já expliquei isso aqui. Só há uma dispensação. Que dispensação? Que dispensação é essa, pastor? A dispensação da graça. Vocês entendem isso, queridos? Amém ou não? Vocês entendem isso? Só existe um povo de Deus, a igreja. A igreja é o único povo de Deus que tem, né? É o único povo de Deus que tem. E por quê? Por que só tem um único povo? Porque só tem uma única dispensação, a dispensação da graça. A gente vai ver isso na Bíblia agora. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 4. Nós vamos ler, em primeiro lugar, de 1 a 5. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 4. Vamos lá. Eu já ensinei isso, mas a gente vai ler de novo e de novo e de novo, porque a gente precisa aprender isso para a gente não ficar, para a gente parar com esse negócio de barulho no nosso ouvido, né, gente? Do 1 ao 5, vamos lá. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Perceba, amados, que essa carta está sendo escrita para a igreja onde? Em Roma, não é? Não é em Jerusalém. Ele está escrevendo a carta, esta carta de Roma, que está abordando este assunto do capítulo 4, ela é uma carta dirigida à igreja de Roma. Não é a igreja de Jerusalém. Se fosse a igreja de Jerusalém, né, seria somente para judeus. Mas ele está sendo dirigido a Roma. Ou seja, existiam romanos, existiam gentios que estavam na igreja, que congregavam naquela igreja, que não eram judeus, e Paulo, ele escreve, ele ensina isso para pessoas que não pertenciam à nação judaica. Então é importante entender isso, meus amados, que essa carta foi feita para mim e para você. Amém? Nós não somos judeus,
Nós não temos ligação cultural com a nação judaica, né? Nós nunca vivemos, por exemplo, o judaísmo. Muitos de nós aqui nunca vivemos o judaísmo, né? Mas veja que Paulo ele escreve a carta para os gentios, porque a igreja é em Roma. E ele começa dizendo assim, olha só. Portanto, que diremos do nosso pai Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Olha só, meus irmãos, olha só como é que a igreja tem que se portar. Olha só como é que a igreja tem que se portar. Qual foi a pergunta retórica de Paulo? O que Paulo ele pergunta para a igreja? O que a Bíblia diz? Essa, meus irmãos, é a chave para a gente construir uma igreja bíblica. É sempre perguntar o seguinte: o que a Bíblia diz? Porque quando a gente se rende àquilo que a Bíblia diz, meus irmãos, e aceitamos aquilo que a Bíblia diz pela fé, você pode caminhar tranquilo. Porque a Bíblia fala isso. Vamos lá. Verso 3. O que diz a Escritura? O que a Bíblia diz? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Então perceba, amados, que o que fez Abraão, o que foi creditado a Abraão como justiça? Porque o que quer dizer isso? Por que Deus olha para Abraão e declara Abraão justo? É isso que é importante a gente entender. Por que Abraão foi declarado por Deus como justo? Porque ele creu. Ou seja, Abraão foi justificado pela fé. Ora, se ele foi justificado pela fé, ele foi salvo por quem? Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Se ele creu, se a Bíblia aqui, se Paulo em Romanos, capítulo 4, no verso 3, ele está resgatando um texto, lá ele está pegando o texto, perceba, mano. Oh, aleluia. Perceba que ele está pegando Gênesis capítulo 15, verso 6. Paulo está pegando, porque a carta dele não estava na Bíblia ainda, mas na Bíblia da época de Paulo tinha o quê? Gênesis, capítulo 15, verso 6. E em Gênesis, igreja, presta atenção nisso, que a gente deixou de prestar atenção do que a Bíblia fala. Em Gênesis, caramba, pastor, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, não tinha lei, não tinha Deuteronômio, não tinha Levítico, não tinha nem povo de Israel ainda, pastor. Não tinha nem as 12 tribos de Israel ainda. Pois é, não tinha nada disso. E o que está escrito? Em Gênesis capítulo 15, verso 6. Abraão creu em Deus, e isto lhe foi creditado como justiça. Então perceba que a salvação pela fé, ela está escrita em Gênesis antes da lei. É isso que é importante a gente entender. Então, meus amados, refaço a pergunta. Vamos lá. Escuta. Cabeça de crente tem que funcionar assim, de acordo com o que a palavra de Deus diz. Ora, se Abraão foi salvo porque creu, foi declarado justo porque creu, ele foi salvo pela fé, né? Por meio da fé. O meio usado para a salvação de Abraão foi a fé. Poxa, se ele foi salvo por meio da fé, então que dispensação? É isso que é importante, meus irmãos. Que dispensação salvífica Abraão foi objeto, de acordo com o ensino de Paulo.
Efésios, capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém? Ou não? Não tá escrito isso na Bíblia? Faz assim com o dedão. Está escrito isso na Bíblia? Beleza. Se está escrito isso na Bíblia, e se na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 15, verso 6, em Gênesis, está dizendo que Abraão foi salvo porque creu, ou seja, foi salvo pela fé, por meio da fé. Quem é salvo por meio da fé é salvo pela graça. Então perceba que Abraão foi salvo pela graça, por meio da fé, lá em Gênesis capítulo 15, verso 6. Amém ou não? Os irmãos. Então perceba que antes de existir lei, antes, escuta, crente, escuta, filho de Deus, antes de existir povo de Deus, antes de existir as 12 tribos de Israel, né? Israel nem existia ainda. Abraão foi salvo pela graça. Aleluia. Então, meu amado, hoje tem igreja ensinando que teve gente, o Velho Testamento, todo mundo foi salvo pela lei. Depois, com Jesus, é que veio a salvação pela graça. Hoje a gente vive a era da graça. Meus irmãos, quanto absurdo foi dito para a gente, é ou não é verdade? É ou não é verdade? Quanto absurdo foi dito para a gente, gente. Tem coisa mais clara do que isso aí que Paulo está explicando? Nunca existiu uma era da lei. As pessoas sempre foram salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Só tem uma dispensação, é a dispensação da graça. O restante é invenção de igreja organizacional. O restante é doutrina de homem. A doutrina de Deus, aqui, ó, a doutrina de Deus é Bíblia. Não sou eu que estou falando, não, irmão. É usar a lógica. Paulo está dizendo assim para a gente hoje. Paulo, lá no Velho Testamento, Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, a igreja já estava a pleno vapor, né? Existia até uma igreja em Roma que não foi nem Paulo que fundou a igreja em Roma, sabia? Paulo não fundou a igreja em Roma. Paulo tinha vontade de ir lá em Roma, tanto é que foi em Roma, morreu lá. Ele tinha vontade de conhecer essa igreja, mas essa igreja muito provavelmente foi fundada por pessoas que estavam lá em Atos capítulo 2, que se converteram a Jesus, aleluia, foram salvos pela graça, voltaram para Roma e fundaram uma igreja lá. Olha, a gente é a igreja, agora vamos seguir esse tal de Jesus aí. Aleluia, irmão. Então só tem uma dispensação, querido, que isso quando meus irmãos, quando eu aprendi isso, olha eu, tá? Eu não sei você. Por isso que eu falo, por isso que na comunidade, por isso que aqui na nossa comunidade, Comunidade Evangélica Geração da Conquista, o pastor, ele é até chato, mas ele sempre fala isso. Aqui só tem uma verdade, a Bíblia, aqui só tem um mestre, Jesus. O meu mestre Jesus, eu, nas minhas lidas, eu lendo a palavra de Deus, quando eu li principalmente a carta aos Romanos, quando eu me ativei a estudar a carta aos Romanos, e vi os textos que Paulo, quando estava escrevendo a carta aos Romanos, ele estava usando. Meus irmãos, Paulo usou textos anteriores à lei. Paulo usou textos, muitos textos, não foram poucos, não, irmão. Eles usaram muitos textos anteriores à existência do povo de Israel. E ele está dizendo assim: antes de existir lei, antes de existir povo de Israel, antes de existir uma nação chamada Israel, as pessoas eram salvas pela graça. Aleluia. E quando eu entendi isso, eu me livrei de um monte de coisa. Eu entendi muita coisa.
A gente fica nessa aí, a gente fica assistindo uns pastores falando uma besteira tão grande no YouTube, rapaz. Né? Ah, não tem a dispensação, teve a dispensação, teve. Tem gente que fala em 7 dispensações, meus irmãos. Eu não sei onde eles arrumaram tanta dispensação, não sei que Bíblia que eles arrumaram tanta dispensação. Tem gente que arruma 7 dispensações. Não, a pessoa foi salva de uma forma, aí depois de tanto a tanto foi salva de outra forma, de tanto a tanto foi salvo de outra forma. Eu não sei que Bíblia eles leem, porque aqui está muito claro: Abraão creu em Deus e isso foi-lhe acreditado como justiça. Verso 4, ora, né, vamos voltar lá, Romanos capítulo 4, verso 4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Veja que agora Paulo, lá, ele no verso 3, ele usa creu. Aqui no verso 5, ele vai dar forma ao crer, né? É o crer movido pela fé, né? Deus que justifica o ímpio pela sua fé, que é acreditada como justiça. Isso é graça, meu. Amém? Isso é graça. Ok? Então, meus irmãos, a gente precisa entender isso. Por que a igreja, e não uma determinada nação, por que a igreja que é o povo de Deus? Porque nós somos filhos de Abraão. Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Você, meu irmão, Abraão é o seu antepassado. Escuta aqui, igreja. Olha para mim aqui, igreja. Depois você olha para a Bíblia. Abraão é o seu antepassado. Por quê? Porque a mesma fé que operou em Abraão é a mesma fé que opera em você. Amém? Por isso que nós também, ele vai dizer aqui, a gente vai ler já já. Por isso que Paulo chama a gente de filhos de Abraão. Quem é filho de Abraão? Eu e você. Mas por quê? Porque eu não sou judeu. Né? O pastor Renato é carioca. Né? O pessoal aí da comunidade é amazonense, alguns paraense, outro, né, de Santa Catarina, outro de não sei aonde. Poxa, mas, né, Espírito Santo, peruano. Nossa igreja é internacional, né? Tem até peruano. Ué, mas esse povo não é judeu. Mas quem disse que o povo de Deus é o povo judeu? O povo de Deus é aquele que foi justificado pela fé. Povo judeu, os verdadeiros filhos de Abraão, são aqueles que são justificados pela fé. E se você e eu fomos justificados pela fé, nós fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Assim como Abraão foi salvo pela graça. E se ele foi salvo pela graça, eu também posso me considerar filho de Abraão. Por quê? Por que eu sou filho de Abraão? Porque eu creio em Jesus, entreguei minha vida para ele, a graça de Cristo veio sobre mim e eu agora vivo na mesma dimensão que Abraão, eu vivo pela fé. Amém, queridos? Você vive pela fé. Então, o povo de Deus é a igreja, né? O povo de Deus é a igreja. Vamos continuar? Vamos lá? Davi diz a mesma coisa. Olha só, meu irmão. Ele pegou Gênesis. Amém ou não? Ele pegou Gênesis. Agora ele vai dizer assim, ó. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independentemente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas,
cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. O que Paulo está usando aí, meu irmão? Paulo está usando Salmos, capítulo 32, versos 1 e verso 2. Amém, querido? Escuta, igreja, ó, vamos lá. Vamos ser ensinados pela Bíblia, só pela Bíblia. A Bíblia está dizendo que antes de existir lei, as pessoas eram salvas pela graça. Alguém poderia dizer assim, mas depois que veio a lei, as pessoas passaram a ser salvas pela lei. Vamos usar a cabeça, crente. Na época de Davi já tinha lei? Amém ou não? Na época de Davi já tinha lei, não tinha? Mas para Davi, as pessoas eram salvas por causa de quê? Pela graça. Então, antes da lei, as pessoas eram salvas pela graça. Depois da lei, as pessoas continuavam sendo salvas pela graça. Gente, tem coisa mais clara. Isso aí não sou eu que estou dizendo, não, meu irmão. Eu sou um pastor simples, meus irmãos. Eu não sou... Rapaz, eu pergunto para você, vamos lá, quem é que está escrevendo isso? É só o apóstolo Paulo só. Eu pergunto para você, o apóstolo Paulo, será que ele era um homem de Deus, meu irmão? Será que o apóstolo Paulo entendia de Bíblia? Eu acho que sim, né? Pelo menos um pouquinho ele entendia, né? Será que o apóstolo Paulo viveu experiências maravilhosas e transcendentais com o Senhor? O apóstolo Paulo foi o homem que foi levado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito passar ou contar. É como se Deus levasse Paulo para um local e mostrasse coisas para Paulo e falasse assim, Paulo, eu te amo tanto que eu vou mostrar isso aqui só para você. Aleluia. E esse mesmo homem, esse mesmo e grande herói da fé, ele está dizendo para mim e para você, através da palavra de Deus, ele sendo inspirado por Deus, ele está dizendo assim, antes da lei, as pessoas eram salvos pela dispensação da graça. Depois da lei, Davi, o rei Davi, lá em Salmos, capítulo 32, versos 1 e 2, ele está dizendo que as pessoas eram salvos pela graça através da fé. A dispensação sempre foi pela graça. Deus sempre salvou o homem pela graça. Não existe outra dispensação. Se não existe outra dispensação, todos aqueles que pela graça são salvos são considerados espiritualmente filhos de Abraão. Amém, queridos? A igreja de hoje comete o mesmo erro que os fariseus. Os fariseus chegaram e falaram assim, como o senhor fala isso de nós? Nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus olha para a cara daqueles camaradas e fala assim, vocês são muita cara de pau, vocês não sabem que dessas pedras aí, Deus pode suscitar filhos a Abraão, rapaz. A transformação é sobrenatural, não é natural, não. Não é porque você é judeu, você é povo de Deus, não. Povo de Deus é filho de Abraão. E filho de Abraão é aquele que é salvo pela graça, através da fé. Amém, queridos? Ou não? Bem, se você não concorda com isso, você discuta com Paulo, porque Paulo está ensinando isso para a gente. Vamos continuar? Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Oh, aleluia! A realidade da graça é só para os judeus ou é para os gentios também? É isso que Paulo está perguntando. Tadinho dos brasileiros, eles não podem ser considerados filhos de Abraão porque eles não são judeus. Pelo contrário, meu irmão. Nós, da comunidade evangélica, somos filhos de Abraão, sim.
tem o selo aqui, ó, dentro de nós, o selo do Espírito Santo. Deus nos selou e falou assim: vocês são povo de Deus. Então a igreja é povo de Deus, meu irmão. Vamos tirar esse negócio, querido. Tem muito barulho. Vocês vão ouvir isso. Mas toda vez que vocês ouvirem esse barulho, não, olha, o povo de Israel é o povo de Deus. Não, irmão. O povo de Israel, o judeu, só é povo de Deus se ele entregar sua vida para Jesus. Se ele não entregar sua vida para Jesus, o judeu vai para o inferno, meu. A gente vai ver, Paulo ele vai dizer isso na própria carta aos Romanos, a gente vai estudar isso se der tempo. Não vai dar tempo. Mas se der tempo, a gente estuda isso. Né? Vamos lá? Vamos lá? Destina-se esta feira, verso 9. Verso 9. Eu estou lendo a Bíblia. Né? Se você, pastor, não concordo. Eu sou dispensacionalista, para mim tem 7 dispensações. Beleza, então, meu irmão, tu discute com Paulo, não discute comigo, não. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ser circuncidado? Não depois, mas antes. Meu irmão, Paulo, cara, não discute com Paulo, não, meu irmão. Tem uma coisa que Paulo entendia era de Bíblia, meu irmão. Não discute com Paulo, não. Discutir com Paulo é complicado. Ele vai perguntar assim: olha, a promessa, a graça, a salvação era só para quem fez a circuncisão ou para os circuncisos também? Aí alguém poderia dizer: não, tem que se circuncidar para ser salvo. Paulo ele sofreu muito com isso, com um movimento chamado movimento judaizantes. Né? Paulo ele pregava, por exemplo, em Corinto, na Macedônia, né, na Grécia, veja, né, Antioquia, Galácia, né, Tessalônica. Meu irmão, esse pessoal nem sabia o que era circuncisão. Muitos ali, aqueles gregos, aqueles tessalônicos, os gálatas, os sírios, eram outros povos, não tinham essa cultura de circuncidar, eles não sabiam o que era isso. Né? E aí Paulo chegou, fez uma igreja lá, né? E aí fez uma liderança, deixou a igreja funcionando e foi para outro canto, aí vinham os judaizantes, lá para onde Paulo tinha, pelo poder do Espírito Santo, fundado uma igreja, e eles chegavam lá, como aconteceu aos Gálatas. Foi ou não foi? Paulo ele fundou a igreja aos Gálatas, os Gálatas estavam vivendo a dimensão da liberdade, da graça de Deus, foram os judaizantes e começaram a oprimir. Olha, você, para ser povo de Deus, você tem que se tornar um judeu. Como é que eu me torno um judeu? Você tem que se circuncidar. Aí Paulo pergunta: vem cá, Abraão foi salvo pela graça antes ou depois de ser circuncidado? Paulo vai dizer assim: Abraão, ele foi salvo pela graça, quando ele foi salvo pela graça, nem circuncidado Abraão era. Olha só, meu irmão. Então, para com esse negócio, meu irmão. Oh, Jesus. Às vezes eu fico vendo as igrejas de hoje querendo reeditar algo que Jesus Cristo falou que acabou. Né? Eu vejo igrejas querendo reeditar a arca, reeditar festa disso, aquelas festas judaicas que eram feitas. Né? A igreja de hoje quer reeditar essas coisas. E Jesus, através de Paulo, está dizendo: meu irmão, isso acabou. Por que acabou? Porque, na essência, sempre foi pela graça, sempre foi pela fé. Tudo isso aí foi colocado dentro da história humana para servir de aio. Para servir de quê? De apontador do caminho certo. A lei, ela apontava para o caminho. A lei não era o caminho. Escuta, igreja de Cristo. A lei
ela apontava para o caminho, mas a lei não era o caminho. Quem é o caminho? João, capítulo 14, verso 6. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A lei, ela apontava para Jesus. Amém? Então vamos lá. Vamos continuar, vamos deixar Paulo falar aqui. Vamos lá. Assim, verso 11. Assim, ele recebeu a circuncisão como um sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem. Vou repetir, tá? Eu estou falando aqui que nós somos filhos de Abraão, mas qual é a base bíblica? Está aí, ó. Ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Oh, aleluia! Então, meu amado, para ser povo de Deus, para sermos filhos de Abraão, a gente tem que viver a dimensão da fé. Não é pertencer a um povo, não é pertencer a uma religião, é ter fé na promessa. E a promessa aponta para a realidade de Jesus Cristo. Amém, queridos? A gente precisa entender isso. Então, por que a igreja, por que só a igreja é povo de Deus? Justamente por causa disso, né? Ah, pastor, mas existem promessas sobre a nação de Israel que estão na Bíblia. Aí eu vou dizer para você, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deus ele vai usar a história do povo de Israel para manifestar a sua glória aqui na terra. Normal, né? Mas Israel vai ser utilizado como instrumento para manifestar a glória de Deus. Mas isso não significa que ela, Israel, a nação, é povo de Deus. Jesus, a graça de Cristo, inaugurou um novo povo que começa lá em Abraão, que é o povo daquele que vive pela fé. Então, o primeiro conceito, a gente vai, tem muita coisa, né? Tem muita coisa ainda para passar para os irmãos. A gente tem que terminar esse capítulo 4 ainda, né? Mas, meus irmãos, entendam isso, em nome de Jesus. Primeiro conceito que eu quero que vocês, de igreja, você se livrar disso, senão você sempre vai enxergar a igreja a partir de uma doutrina de homem. Não acredite em doutrina de homem, é doutrina de Deus. O povo de Deus, e isso eu afirmo categoricamente, na autoridade da palavra de Deus. O povo de Deus só tem um, é a igreja de Cristo. Este é o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. Amém, queridos? Não existem dois povos de Deus, porque há uma única condição para ser povo de Deus. Vou repetir. Há uma única condição para ser povo de Deus. Tanto para quem não é judeu, como para quem é judeu. Precisa ter fé no Senhor Jesus. Precisa ser salvo pela graça de Jesus. Quando a pessoa é salva pela graça, ela se torna povo de Deus. Por quê? Porque ela é filha de Deus, filho de Deus. Amém, queridos? Então, que vocês possam ter sido abençoados. Amanhã não, amanhã, ó. Quem dera, né? Se fosse amanhã. Mas no próximo domingo, então, a gente continua com esse ensino. Mas eu quero que você, faz um dever de casa.
Faz um dever de casa aí. Igreja, faz um dever de casa. E você que me assiste no YouTube, releia o capítulo 4 todo de Romanos, para que você entenda de uma vez por todas que os filhos de Abraão são aqueles que são salvos pela graça, porque Abraão foi salvo pela graça através da fé. Isso não sou eu que estou falando, querido, é a Bíblia. Então não existe outra dispensação. Sempre foi pela graça. Né? Que Deus possa abençoar você, né? Você que vai assistir este vídeo no YouTube, não esqueça de colocar a sua dúvida, de comentar, de principalmente indicar este vídeo, né? É um tema que eu tenho certeza que vai mexer com muitas paixões, o pessoal vai ficar meio exaltado, mas a ideia, e eu vou continuar dizendo, povo de Deus é só a igreja, a verdadeira igreja do Senhor Jesus, que não é igreja denominacional também não, que é povo de Deus, tá, gente? Não é igreja A, não é igreja B, não é igreja C, não. Né? A igreja é o povo que foi salvo pela graça através da fé em Jesus Cristo. Esse é o povo de Deus. E você, comunidade evangélica Geração da Conquista, é povo de Deus. Você é filho de Abraão. E você vai viver as glórias e a herança dadas a Abraão. Creia nisso em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Um abraço para a comunidade evangélica Geração da Conquista. Tenha um excelente dia. Para você que me vê no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Não esqueça, compartilhe, comente e, principalmente, direcione esse vídeo para outras pessoas, para que elas também possam aprender da palavra. Tchau, tchau.